Nós vamos trabalhar as funções básicas de um administrador. Há uma diferença de maneira didática de empreendedor e gestor. Nós falamos aqui de gestão e administrador. Então, você será um auxiliar de um administrador. Empreender é um outro aspecto. Nem todo empreendedor é gestor e nem todo gestor é um empreendedor, mas precisa dos dois para o sucesso de uma empresa. Uma empresa, ela tem, geralmente você acompanha, ela consegue sucesso, ela consegue ir longe. E quando eu digo longe, é tanto em tamanho como em longevidade, em tempo. Geralmente é porque tem essas duas áreas. Tem um empreendedor, um visionário, alguém que vê longe, sonha, tido de louco, mas revoluciona. Mas se ele tiver só essa pegada e não tiver um suporte de gestão, possa ser que não vá muito longe. Por outro lado, a pessoa terminou o curso bacharelado em administração de empresas, ou fez um tecnólogo em gestão comercial, gestão de marketing, gestão de RH, ele é administrador, ele é gestor, mas nem sempre ele tem aquele detalhe do empreendedor que é ousar, assumir riscos e riscos calculados. Portanto, nós não falaremos aqui de empreendedorismo, que é aquele aspecto principalmente de alguém que sabe, ele está olhando o mercado, principalmente o mercado consumidor, mercado concorrente, mercado fornecedor, e em cima do que ele analisa do mercado, quais são as tendências, quais são as oportunidades, quais são as ameaças que tem, aí esse empreendedor, ele vai olhar para a empresa, ou ele vai criar uma empresa, e ele vai botar um negócio. Há uma ferramenta chamada análise SWOT, ou análise FOFA. É alguém que olha o mercado consumidor, fornecedor, concorrente. Em cima do mercado, ele vê oportunidades, vê ameaças, aí ele olha para os recursos que ele tem, quando ele já tem uma empresa, ele vai ver se tem os pontos fracos e fortes da empresa, ou quando não tem a empresa, ele diz, puxa, tem oportunidade, eu posso gerar um negócio, mas quais são os recursos que eu tenho em mãos? Aí entra recursos de matéria-prima, se ele for produzir alguma coisa, ou principalmente recursos humanos, se ele for prestar serviços, ou logística desse serviço. Em outras palavras, acompanhe o Centene, nós temos o Clube MBN, Microempreendimentos Bons Negócios, nós vamos falar sobre empreendedorismo, como usar essa ferramenta chamada análise SWOT para empreender, para renovar o seu negócio. É uma pegada. Aqui é para o auxiliar do gestor. Entenda de uma maneira didática que eu estou falando o seguinte cenário, tem um empreendedor ali, que está sempre no mercado, ele fica mais fora da empresa, viajando, aí ele contrata um gestor, um gerente, diz, toma de conta da empresa. Eu quero que você gerencie. Esse gestor, esse administrador, por sua vez, diz, eu preciso de um auxiliar. E aí estamos nós. O nosso curso é formar, ou lhe evidenciar, ou lhe apresentar quais são as noções básicas de um auxiliar de administração, quais são as noções básicas de um auxiliar administrativo. Vamos dar alguns princípios básicos, mas governantes, importantes, para que você desenvolva, você pesquise, leia, e aí sim você possa ser, alguns chamam de secretário ou secretária executivo. É alguém que está auxiliando um gestor. Mais uma vez, eu não estou falando de maneira didática do empreendedor, estou falando do administrador. Por isso, aqui estará o nosso conteúdo programático. As 4 funções básicas do administrador é planejar, organizar, liderar ou dirigir. Alguns não gostam desse termo, mas dirigir, gostam do termo liderar, é o que eu acho interessante, e controlar. Mas o administrador, ele vai ter que ter liderança. Ele vai ter que direcionar, sim, ele vai ter que dar ordens.
E muita gente não sabe fazer isso. Então, é um curso interessante para você ser um auxiliar de administração e, quem sabe, você administrar a sua própria vida. Todos nós somos administradores de nós mesmos. Então, a primeira função que a gente vai começar hoje, vai dar só um pontapé inicial, é planejar dentro de uma ótica, de um olhar de um administrador. Todos nós nos planejamos. Até mesmo se esse programa eu vou me planejar. Minha prima vai fazer aniversário semana que vem, me chamou para ir para o aniversário dela. Ela mora noutra cidade, noutro estado, e eu quero ir para essa viagem. Você vai se planejar de uma maneira doméstica, de uma maneira informal, mas todo ser humano, ele sabe, é da inerência, é da vida humana saber planejar. Aí tem uns que planejam, se tornam expert em planejamento, mas para o gestor, o planejamento tem que ser documentado. Então, a primeira coisa que nós vamos trabalhar é como você, como auxiliar administrativo, vai ajudar o administrador, o gestor, para ele fazer os seus planejamentos enquanto documento, enquanto um plano de ações documentado. Depois você vai precisar ajudá-lo na organização. Sim, como organizar o ambiente de trabalho, como organizar a agenda desse gestor é importante. No YouTube, muitos canais que você pode olhar, é interessante, você digita no Google, no YouTube, Personal Organize para empresas. Personal Organize para empresas. O que é isso, Júnior? São pessoas que ganham dinheiro só ajudando gestores a se organizar. Geralmente o gestor, ele é um empreendedor, ele é alguém que é muito bom em pessoas, está lá na loja, está organizando tudo, e ele precisa de alguém que tenha noção de organização. Isso aqui é importante. Se você desenvolver só esse, você vai ver que você fica contratada, permanece 10 anos. Se sua meta é ser uma boa secretária executiva ou um bom auxiliar administrativo. E, finalmente, faz parte aqui o controlar, mas nós vamos mostrar que é controlar sabendo trabalhar com indicadores. Então, esse é o nosso assunto que nós vamos mostrar para vocês. Começando, então, com o planejamento. Gente, para um administrador, um gestor, tudo gira em torno de ele atingir ou não objetivos ou metas. Você ser gerente do supermercado, gerente de uma loja, administrador de uma empresa, faz parte da vida desse profissional, ele trabalha sob pressão. Ele tem que atingir metas, ele tem que atingir resultado. A direção da empresa que está acima dele vai dizer, meu amigo, nesse trimestre precisamos ter essa meta de vendas, de combate ao desperdício. Ele, por sua vez, vai pegar o trimestre e vai dividir em meta do mês, da semana, do dia. Mas ele tem que saber planejar. Na administração, nós chamamos isso de ciclo PDCA. Você planeja, aí alguém vai executar aqui. E pelo que ele vai executar, aí isso o gestor, certo? O gestor, ele planeja, vê a equipe dele executando, aí ele vai checando diariamente, semanalmente, mensalmente, trimestralmente, aí ele vai agindo. Quem está executando o que está sendo colocado como meta, ele vai agindo com elogios, com reconhecimentos, com premiações, para que a equipe sempre mantenha um desempenho, uma alta performance. Quando não está tendo um desempenho adequado, ele olha e diz, o que está errado? Será que a meta está alta demais? Ou eu, quando chequei o desempenho da minha equipe, eu agi de maneira assim, tem uma pessoa rebelde aqui, e essa pessoa está fazendo a cabeça de todo o grupo, e eu perdi já o pulso da minha equipe. Então, qual é a ação que eu devo tomar aqui? Então, a primeira coisa que o gestor deve fazer é saber planejar. E quando planejar, é estabelecer metas e objetivos. Há uma sigla
que quem já fez os cursos da Centene, você já viu isso em algum outro momento, porque você está trabalhando como atendente de uma loja, você está trabalhando como frentista, como operador de caixa. O gestor, ele vai pegar a equipe dele e vai direcionar as metas. E essas metas são específicas para cada cargo. Uma coisa é a meta de um frentista de um posto de gasolina. Outra coisa é a meta do operador de caixa. Outra coisa é a meta daquela moça que está lá na loja de conveniência, só no atendimento, mas todos têm metas específicas ao cargo que você assume. E quem faz essas metas? Quem define? O gestor, o administrador. E aí, onde entra o auxiliar administrativo? Aqui, ó. Essas metas precisam ser medidas, precisam ser acompanhadas. Metas que são alcançáveis, metas realistas, né? Que até mesmo metas que tira a equipe da zona da acomodação, da zona de conforto, e dentro de um tempo. Aí tem a meta do dia, da semana, do mês, depende de cada empresa, de cada loja. Mas o auxiliar administrativo, ele vai dizer, doutor, o planejamento é com o senhor, mas como é que a gente vai medir isso? E aí você vai atuar para ele dando relatórios. Porque a diretoria lá em cima, ela quer resultado. Mas a equipe, cada um com seu cargo diferente, com sua meta diferente, elas querem justiça. Não pode dar nem que seja um prêmiozinho, ó, o melhor frentista do posto aqui, aquele que atinge metas. O melhor de vocês vai ganhar um jantar para levar um acompanhante em um restaurante aqui da cidade que você acha que esse voucher que você vai ganhar lhe proporcionará isso. Se você não tiver critérios bem estabelecidos, isso pode ser um tiro no pé, porque alguém vai dizer, ó, ganhou o prêmio aquela mocinha, aquele rapazinho que é frentista, que é amigo do dono, que é amigo do gerente. Mas se você dá para o administrador resultados que foram medidos com indicadores, por que eu vou dar para esse fulano? Aí você vai dizer, olha, tem os critérios. Durante a execução, nós medimos aquele que, sei lá, aí recebeu mais elogios por ter atingido a meta, ou ter feito algo inesperado, ou nunca faltou, nunca chegou atrasado. Então, as metas foram atingidas e você vai fazendo isso aqui, um controle desses índices, e até mesmo por que você não vai receber. Você atingiu as vendas, mas naquele dia você se comportou mal, você recebeu uma advertência. Então, quando você explica o porquê que fulano de tal está ganhando aquele elogio, aquela premiação, mediante indicadores que foram medidos em cima de metas, aí você vai ver que isso funciona. Isso tem vantagem, avaliar o desempenho da equipe, porque a diretoria, o gestor tem as metas, a equipe vai desenvolver isso, o desempenho de cada um é atingir as metas, o auxiliar administrativo chega bem aqui, ó, checando, controlando. Independente se o objetivo é trimestral, mensal, semanal ou diário, tem que ter um controle aqui, para que o gestor possa agir, premiando, disciplinando quem não fez o trabalho certo. Quem alcança os resultados, todos sabem que os resultados serão cobrados e que a empresa é justa e coerente nas decisões mediante mérito. É uma meritocracia. Não é pelo olhar ou porque, como eu falei, vou dar o prêmio porque aquela menina é mais simpática ou é prima do dono da gestora ou do gestor. Não, é por méritos, é com dados. Então, isso aqui eu estou dando exemplo. De repente, ó, quem ganhou aqui a média? Quem foi o campeão? Ah, estamos aqui com esse personagem. 9,4, né? Esse aqui teve 9,3 na média. O campeão está aqui. Quem foi? O tal do Gerson.
ele foi eficaz, eficiente, nunca faltou assiduidade, nunca chegou atrasado, pontualidade, também não teve problema de disciplina, trabalhava em equipe, era alguém que deixava o ambiente organizado, aqui chama-se 5S, que é a aula 2, que eu quero falar sobre organização. Era alguém que tinha uma nota proativa, alguém que chegava com ideias novas. Quem tiver uma ideia nova, diferente, que implementar, a gente dá um ponto para vocês, mas se não tiver essa tabelinha simples aqui e dá pontos, você percebe que pode ser um tiro no pé, aquela meta, aquele plano, mas, por outro lado, quando a empresa é justa, é coerente, e todos sabem que Gerson ganhou o prêmio porque realmente teve indicadores, aí realmente você tem o que a gente chama de gestão de pessoas ou gestão de empresa conforme resultados, com méritos. E o auxiliar administrativo entra no registro. Olha essa frase falada pelo professor Júlio Medeiros. Esse jovem que vos está falando. Anote. Uma vez eu cheguei na cidade de Quixeré, dei um treinamento numa senhora que tinha um consultório odontológico, e ela pegou essa minha frase, fez um quadro e botou para os funcionários. Sem registro não há controle. E sem controle não há gestão. E sem gestão não há uma sensação assertiva de sucesso ou de fracasso. Em outras palavras, todo gestor precisa de um auxiliar que faça registro. Aqui está faltando a letra O, estamos ao vivo, eu não posso deixar passar aqui, né? Vamos ajeitar aqui, porque depois alguém vai ver a gravação. Deixar logo as minhas devidas desculpas, mas ajeitei. Sem registro, não há controle. E sem controle, não há gestão. E sem gestão, não há uma sensação assertiva de sucesso ou de fracasso. Em outras palavras, o auxiliar administrativo, que é alguém que tem esse cuidado de controlar. Controlar o quê? Quais são os indicadores? Cada loja tem seus indicadores. Aqui é um exemplo. Isso é um exemplo que eu tirei numa consultoria que eu fiz na empresa. Isso é real. Mas quando a gente tem um gestor que trabalha com indicadores e uma equipe que auxilia ele a fazer planilhas ou até mesmo sistemas, isso dá resultado e você vai ver que as empresas precisam de pessoas, gestores, precisam de auxiliares que façam o registro. Registrando, há controle. Tendo controle, tem gestão. Mas se não tem registro, como é que vai ter controle? Então não há uma gestão eficaz. Veja, eu mostrei aqui para vocês que há uma diferença entre eficácia e eficiência, que eu vou já mostrar agora para vocês só o que é o conceito de cada um. Eficácia é uma característica pertencente às pessoas que alcançam resultados esperados. A meta é vender 10 livros no dia. A pessoa foi e vendeu 10 livros no dia. Atingiu a meta. O que é que ele fez? Eu fui eficaz. Já tem outro que diz, olha, tudo bem, eu não só fui eficaz, eu fui eficiente. Como assim? Eu vendi meus 10 livros no dia, eu fui eficaz, mas foi só em 1 hora. De 7 da manhã às 8, eu atingi minha meta, porque eu tive uma ideia diferente, que eu atingi minha meta de uma forma mais rápida, melhor. Ou seja, tudo que você faz, algo, depois de atingir a meta, e você tenta melhorar a sua performance, aí, além da eficácia, você foi o quê? Eficiente. Geralmente, quando eu for fazer um trabalho numa empresa, gestão de pessoas com foco em resultados, eu gosto de ter a meta, quem atingir a meta ganha 10. Agora, quem, além da meta, for eficiente, ganha outro ponto também. Então, isso é com o gestor. O auxiliar administrativo, ele precisa saber, é de minha responsabilidade o registro, porque vai ser planejado e eu vou registrar. E aí a registro que a gente vai ver de atas de reuniões que são trabalhadas,
Até mesmo um plano, você precisa colocar esse plano em documentos. Como é que eu vou fazer esses aspectos? Então, todo administrador precisa de um secretário que faça o devido registro, o que é que foi trabalhado, o que é que foi desenvolvido, porque com o registro você tem controle e com o controle você tem a gestão.